Tudo bem, Sônia? Bom dia para você, para quem está acompanhando aqui o Jornal Gente. É claro que nós vamos falar muito sobre a repercussão desse que é o cargo político mais importante do mundo. Seria estranho se não dedicássemos uma parte grande da nossa cobertura. Aliás, a Rádio Bandeirantes, a Band News TV estiveram juntas durante toda a madrugada numa transmissão mostrando voto a voto, as projeções todas e uma análise completa para quem gosta de política, para quem quer entender um pouco mais sobre os desafios do planeta a partir da eleição dos Estados Unidos. A Sônia tem razão quando diz que a economia pesou bastante nessa questão, porque nós estamos vendo nos últimos meses, nos últimos anos, uma dificuldade do americano, né, em superar desafios que nos passava pela cabeça algum tempo atrás. Falar em taxa de juros mais alta, inflação, isso é coisa para nações em desenvolvimento, não é discussão para estar na ordem do dia de americano. Desemprego, né, que também foi enfrentado pelos americanos no passado recente. Agora, tem sim, Sônia, essas questões culturais também, e eu tenho certeza que na análise que vamos fazer nos próximos dias, nós vamos ver nessa lavada que foi dada pelo Donald Trump contra a Kamala Harris e também os integrantes do Partido Democrata na votação, mostrando algo muito diferente do que as pesquisas trouxeram, porque as pesquisas mostravam que poderia haver um empate ali em estados chaves. Mas não é isso que aconteceu. E não adianta, se tiver empate, ganhar por um voto ou outro, pouco muda, porque o candidato leva todos os delegados daquele estado, como nós já dissemos muitas vezes aqui ao longo dessa cobertura. Mas é importante observar que o número de votos que o Donald Trump teve foi muito superior àquele projetado. Então aí sim há que se cobrar aqueles institutos que trouxeram as previsões. E informações importantes na comparação. Por que o Trump chega à Casa Branca agora e não chegou em 2020? Porque ele ganhou na Pensilvânia. Ele virou na Pensilvânia, ele virou na Geórgia, que é um estado tradicionalmente republicano e agora volta a ser republicano depois de um flerte aí com os democratas. E o Wisconsin, que foi justamente o estado que acabou dando a vitória, e nós trouxemos há pouco a informação aqui na nossa programação. Michigan, Arizona e Nevada, mais 3 estados chaves, onde Biden venceu em 2020 e agora mostram que Trump larga na frente e pode se consolidar nesses estados, também ampliando ainda mais a vantagem. Além disso tudo, o Trump aumentou o número de votos na Flórida, em Ohio, no Texas. Para você ter uma ideia, na Flórida ele vence 56 a 43% dos votos. Nós tivemos em Ohio, em 2016, uma vitória importante do Trump. E depois disso, o estado acabou se virando contra ele na eleição de 2020. Não que ele tenha perdido a eleição em Ohio, mas a vantagem foi diminuída e agora ampliada novamente. E no Texas, também uma ampliação da vantagem em relação a 2020. Foram 52% dos votos em 2020, 56% agora em 2024. Por isso, acredito que além das questões econômicas, há também uma vitória cultural de Donald Trump. Um massacre contra a esquerda cultural que perdeu a eleição. E aqui nós estamos falando de imigrantes, de negros, de católicos que estão simpatizando com uma nova América, com aquilo que está sendo defendido por Donald Trump, não só em relação ao bolso. E essa vitória maiúscula, claro, que coloca Donald Trump num outro patamar na chegada à Casa Branca. Uma coisa é chegar sendo réu, é chegar tendo ali uma vitória apertada em relação aos adversários democratas. Outra coisa é chegar com um apoio muito maior da população dos Estados Unidos. E principalmente, Pedro, também contando com a maioria no Congresso. Câmara e Senado. O Senado, uma vitória das mais relevantes dos republicanos, que vai se consolidando à medida em que a apuração avança. Já aqui no Jornal Gente, tem mais informação direto dos Estados Unidos, o mapa da eleição, as consequências para o mundo e para nós aqui no Brasil. Você confere na sequência na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.